aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe, conhecido como L1, e hoje levarei vocês no carona do querido Corsinha Wind 1.8 1997 para curtirem um pouquinho do estradão. Neste exato momento eu estou na rodovia Fernão Dias, rumo a Monte Alegre do Sul. Para quem acompanha o canal provavelmente deva se lembrar que alguns vídeos atrás eu postei um bate-papo comentando que estava pensando em ir assistir a subida da serra em Monte Alegre. Entretanto eu fiquei ali, vou, não vou, e acabei não indo ontem, que foi sábado, e hoje eu estou indo mais para dar um rolê em si na cidade do que propriamente acompanhar a subida, porque agora são 1h15 da tarde e lá é um rolezinho cerca daqui desse ponto mais 1h30, então provavelmente chegando lá não conseguirei captar nada da subida em si, dos carros. Se der sorte, eu acho que um pouquinho dos carros que participaram do evento, parado ali pelas redondezas. Mas na real que eu estava com saudade de cair na estrada de Corsinha, trocar essa ideia com vocês. Então o intuito é mais compartilhar a estrada mesmo, esse rolezinho para desestressar do que propriamente o evento. Inclusive, como vocês pedem bastante, eu vou tentar gravar um vídeo longo desse trecho inicial da Fernão Dias. 3 pessoas a bordo, quentinha, mantendo uma velocidade média aqui de 80, 90, até um ponto que vocês perguntam bastante. Eu vou tentar compartilhar um pouco do feedback dessa experiência, de como o carro fica com essa motorização e transmissão. 80, creio que fique algo entre 2.000 giros, 90 entre 2.500, 3.000 giros. Eu não consigo ser muito assertivo porque eu não tenho conta-giros. Esse carro, como é a versão pé de bois, ele só tem o velocímetro, o marcador de combustível e o marcador da temperatura de arrefecimento. Muita gente pergunta: pô, você tem vontade de colocar, pretende colocar conta-giros? E para ser bem sincero para vocês, não é algo que eu tenho tanta vontade, almejo, porque já me acostumei com esse padrão simplista, um pouco mais nostálgico, mais clean, e eu não sinto falta do contagiros, sendo bem sincero com vocês, porque é aquilo, para quem curte carro, já tem um carro há bastante tempo, acaba pegando um pouco do feeling do carro, sabe, pelo ruído em si da indução, o giro que você está ouvindo, o momento certo de trocar as marchas em si. Então eu não sinto falta alguma. Eu acho que seria mais o lado da estética do que propriamente da funcionalidade em si. Então eu não sinto muita falta, não é algo que eu pretendo fazer. Mas uma coisa que eu até comentei naquele vídeo, que pretendo talvez no próximo ano aí fazer a instalação de um ar-condicionado, porque, por exemplo, hoje estou com os vidros fechados aqui, com a ventilação ligada, só que não tem a mesma eficiência do ar-condicionado, né? Não fica aquele gelinho dentro. Então, assim tá de boa até, mas dependendo do dia, da temperatura, meus amigos, fica algo muito ruim. Então tem que andar o trecho com as janelas abertas em si, os vidros abertos, para tomar um ventinho na cara. Esse trecho aqui, a primeira serrinha da Fernão Dias, eu curto bastante. Ó, de quintinha, sem reduzir, tô dando pouquíssimo pedal. E observem, 3 pessoas, então tá pesadinho o carro e ele vai com todo o vigor. Uma coisa que eu tenho que fazer urgente é a atualização da suspensão, essa revisão, alguns upgrades, estágio 2 aí, né? Já foi o estágio 1, que foi o motor
sensores, e agora eu tenho que fazer a atualização da suspensão, porque até então, quando eu fiz essas modificações no carro, estava super tranquilo a suspensão. Claro que já era usada, tinha alguns anos nas costas, mas estava bem usável, bem tranquilinha. Agora eu já estou percebendo que ela está fadigando, então em questão de alguns meses eu precisarei trocar. Mas para quem acompanha o canal, provavelmente já deva ter visto que eu comprei bastante coisinha já para melhorar a estabilidade do carro, e só o fato de trocar o amortecedor em si já mudará da água pro vinho, ainda mais combinado com essas outras coisinhas que eu comprei: barra anti-torção, barra estabilizadora dianteira e traseira. O quarcinha ficará bem divertido mesmo. E voltando pro assunto do ar-condicionado, que eu conversei com vocês naquele videozinho lá do bate-papo, eu tô bem pensativo em fazer essa instalação. Aquilo que eu já comentei algumas vezes, que eu já até gravei alguns vídeos específicos, olhando assim financeiramente como negócio, não compensaria, ainda mais observando o estado de conservação de alguns carros. Acho que a conta não fecha, porque, para vocês terem ideia, eu cotei lá no Rio de Janeiro, deu uma média de 6 mil reais. Também cotei aqui em São Paulo, em oficinas que vocês mesmos recomendaram, 9 mil reais. Então, sendo sincero, se o seu carro não for, não tenha, sei lá, algum apego emocional, for muito inteiro, não compensa, porque se você colocar na ponta do lápis, você faz a venda do seu Corsa, mais a adição dessa quantia aí de 6, 9 mil reais, você acaba pegando um Corsa já completinho, com um ar-condicionado, direção hidráulica e tudo mais. Então, observando por esse lado, não compensa mesmo. Agora, por exemplo, esse Corsinha aqui que eu já fiz essas diversas manutenções, modificações, e tem um lado do apego, do canal também, de todos vocês que acompanham, eu acho que seria legal, porque ficaria bem completão. O carro já tem uma força bem significativa, e com ar-condicionado ficaria melhor ainda, né? Por conta do conforto em si, da usabilidade, principalmente nessa época do verão. E tem um lado de compartilhar as informações com vocês, né? De conteúdo, como que é para fazer essa instalação. Mas pelo que eu pude pesquisar, é algo bem complexo, não é tão simples. Então é um dos motivos porque é bem custoso. E outra, tem que levar em uma pessoa que realmente entenda, que tenha uma mão de obra qualificada, que tenha bastante cuidado, porque senão acontece aquela tristeza toda, né? Você mexe em algo que estava quieto, que não dava problema, e depois diversas dores de cabeça. Isso é bem comum de acontecer, bem comum mesmo, porque como mexe muita coisa, principalmente desmonta muita coisa, você tem que tomar muito cuidado e ser bem detalhista na hora de montar. Para vocês terem ideia, por exemplo, nesse Corsa, tem que fazer a desmontagem toda desse painel. Então desmonta tudo mesmo, fica na parede, corta-fogo, tira volante, tudo que vocês estão vendo aqui é sacado, fica ali bem cru mesmo, com todas as fiações expostas. Então tem que fazer a adaptação da caixa evaporadora, isso aqui dentro, a caixa evaporadora, depois tem que montar tudo novamente, os fios, as conexões. Então painel, essa parte da elétrica que é chatinha, tem que furar a parede corta-fogo para passar os caninhos ali, as mangueiras. Se você não fura e faz a vedação direitinho, o que acontece? Começam a ter alguns vazamentos, passa muita água para dentro da cabine. Então é algo que parece simples, mas no fundo é bem chatinho de ser feito. Por isso que eu falo, se você não tem esse lado, sei lá, é um carro que está na família há muito tempo, é um carro que está muito bem conservado, sendo bem sincero, eu acho que nem vale a pena, viu? Agora
suspensão tá bem molengona. Mas mesmo assim, o Corsinha é um carro que, por ter um entre-eixos curtíssimo, ele vai bem, ele tem um chãozinho bem acertado. Principalmente quando você faz uma suspensão aí mais travadinha e tudo mais. Outra coisa que eu fiz, eu comprei pneus novos, já até compartilhei no canal. Vou manter as mesmas dimensões, um 75/70/13, porque eu acho que é bem usável, permanece do lado ali do conforto do carro, encara muito bem as crateras que nós temos dentro da cidade e até mesmo em algumas estradinhas. E como eu curto muitas das vezes explorar lugares aí, viajar para lugares que eu não conheço muito bem, meto o carro na terra, passo por estradinhas que são bem acidentadas, ele acaba indo bem de boa com esse conjuntinho de suspensão original. Até esse é um outro motivo que eu acabei até o presente momento optando em manter esse padrãozão, justamente por esse motivo, porque é aquilo. A partir do momento que você faz uma suspensão preparadinha e tudo mais, é legal, sim, isso não posso negar, porque o carro fica muito mais na mão, aponta, muito mais divertido de tocada. Só que para esse tipo de uso, a suspensão acaba tendo uma quebra, um desgaste muito precoce, né? Porque não tem aquele mesmo padrão para aguentar porrada. Pelo menos na grande maioria que nós conseguimos ter acesso, e pelo preço também que não seja nada muito absurdo, né? Ó, pra quem pergunta, quinta, de quintinha fica essa aí a média de rotação, eu creio que esteja por volta de 3.000 giros. É aquele padrão, permanece o padrão de uma relação de um carro que seja 1.0. Então, ó, pra viajar assim é tranquilo até. E como vocês estão ouvindo aí ao fundo, só tá com o ronco da indução por conta do filtrão esportivo. Ainda estou com o escape original, é algo que eu pretendo fazer ano que vem também, trocar o coletor por 4x1 que eu já tenho, colocar aquele abafador alto fluxo, subir o diâmetro do escape para 2 polegadas. Mas eu não quero algo muito barulhento. Eu acho que eu vou deixar com 2 abafadores, com JKzinho, ou se bobear com 3 abafadores. Queria só dar aquela leve encorpadinha para não incomodar, não ficar ressonando muito na hora de fazer essas viagens mais longas também, porque acaba incomodando, né? Mas agora, para vocês terem ideia, senzinho, tranquilinho, HB20. Eu vou fazer uma... Ah não, ele tem o pedágio. Vou fazer uma aceleração de quinta, só afundando para vocês verem como que ele começa a desempenhar. Depois que coloquei o pontinho aqui, o tagzinho da C6, melhorou bastante, hein? Agora o Corsinha tá chiqueté. Fazer uma retomadinha progressiva de terceira. Progressivo, progressivo. Afundei tudo. Uma buraqueira aqui, a saída de pedágio, né? Por isso que eu falo que é bom ter as rodinhas em aço e os pneus balões. Esse outro trechinho aqui é bem legal também. Tá com barulhinho na ventoinha aí, na ventilação. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir de fundo. Provavelmente seja poeira, alguma coisinha assim, ou falta de lubrificação. Lá de quintinha, progressivo, subidinha, cravando aqui. E outra coisa, quando eu estou só no carro dá muita diferença de desempenho, porque é aquilo, carro aspiradinho, com baixa potência,
é que quanto mais você conseguir reduzir de peso, mais o carro andará. E faz toda a diferença. A gente acha que não. Às vezes, assim, nesse tipo de uso, é imperceptível. Mas quando você, por exemplo, vai participar de algum hot lap, algum track day, o fato de, por exemplo, tirar 20, 30 quilinhos muda muito. Tanto na aceleração do carro em si, quanto no comportamento dinâmico, né? Para curva e tudo mais. Aquele exemplo que eu sempre compartilho com vocês. Sei lá, numa pista, faça uma curva sozinho com um carro e com duas pessoas a bordo. Você vai ver que a velocidade de entrar na curva muda significativamente. Com 3 pessoas, então, muda mais ainda. Isso é bem engraçado, ainda mais dependendo da distribuição de peso, né? Quintinha, como o carro vai com um vigor nem todo, acelerando tudo, hein? Mas o fato da relação peso e potência é bem legal, né? E eu gosto de andar com um carrinho antigo na estrada. E olhem só que o Corsa nem é um dos mais antigos, né? 97, mas já tem mais de 20 anos nas costas. Mas eu curto bastante essa pegada mais analógica, um carro sem babás eletrônicas, um carro mais simplista, né? Um carro de concepção simples, porque câmbio manual, entre eixos curto, carro leve. Eu gosto bastante dessa escola. Querendo ou não, por mais que seja 97, foi um pouco ali da transição, né? Um pouco da modernidade. É um carro que dá pra usar de uma forma bem tranquila. Ainda mais com o meu painelzinho TFT aqui, ó, chiquetê. Fica melhor de usar aqui no Corsinha do que no A3 o painelzinho. GPS, né? Espelhamento Apple CarPlay aqui. E um Corsa 97 modelo 22. Hoje tá bem tranquilo aqui, esse trechinho é legal também. Eu acho que, por exemplo, uma situação como essa, um trecho como esse, depois de eu instalar as barras estabilizadoras, trocar os amortecedores, por mais que seja na pegada mais originalzinha, colocar a barra anti-torção, o carro mudará bastante. Porque, querendo ou não, dá pra perceber que o carro rola bastante, tem essa torção na carroceria, né? E isso daí vai dar uma bela reduzida, principalmente a barra anti-torção. Tem até aquele exemplo prático que muita gente comenta, é como se você pegasse uma caixa de sapato, tirasse a tampa ali, aquela parte aberta, torcesse assim as laterais da caixa, ela vai ter um tipo de torção. Depois fazer esse mesmo teste com um palito de, sei lá, um palito de churrasco atravessado, você vai ver que ele tende a torcer menos as laterais ali do papelão da caixa de sapato. É uma lógica bem parecida com uma carroceria do carro, né? Que muitas das vezes a gente não consegue perceber muito por conta disso. Tá bem tranquilinho aqui, ó, progressivo de quinta. Vejam como o carro cresce, ó. Coisa que vocês perguntam bastante, andando, é claro que por conta da relação você tem que andar na maciota em velocidade como se fosse 1.0 ainda. Então, andando uma velocidade média de 90, de 80 a 100, dependendo do trecho, o carro vai permanecer bem econômico. No entanto, que para quem acompanhou aquela saga lá da expedição, que foi quase até a divisa da Bahia, em General Dutra, acho que foram 2.500 quilômetros que a gente fez com o Corsinha no batidão, direto, 20 horas dirigindo. Ele ficou numa média de 12,5, 13,5, só que eu fui em uma velocidade um pouco mais elevada, dando algumas esticadas, porque querendo ou não, cansa bastante, né? E se eu conseguisse manter, em uns trechos que eu mantive 90, 100, o carro chegou a fazer 13 e pouco, 14. Porque aquilo, o carro já está em movimento. O que faz com que o consumo aumente bastante, se vocês pararem para analisar, é quando ele está em baixa velocidade ou uma situação que
o torque tem que dar aquela puxada no carro, né? Você tem que ficar reduzindo, colocando força ali pro carro caminhar. Mas, por exemplo, um trecho como esse, ó, que eu tô aqui na quintinha, de boinha, o carro não tá consumindo quase nada, né? E aquilo, o que muda bastante também na prática é a tocada da pessoa, né? Tem gente que consegue tirar leite de pedra, fazer consumo com números muito bons mesmo. Agora tem gente que não consegue. Porque aquilo, tem gente que anda na casquinha, que respeita o giro ali, deixa o carro caminhando em 2,5, e tem gente que começa a trocar as marchas em 5, principalmente em estrada, né? Estica até 5, 5,5 e só anda com giro lá no alto. Então tem toda essa diferença. Até o simples pisar aqui, por exemplo, tem gente que o que sente mais em acelerador eletrônico, que fica acelerando assim, ó, isso também muda bem o consumo. Agora, gente que, por exemplo, segura assim o acelerador na casquinha de forma contínua, ele não vai ficar fechando, abrindo a admissão. Então fica aquilo mais contínuo, né? Isso ajuda bastante também no consumo do carro. Tô segurando aqui às vezes na esquerdinha porque, por incrível que pareça, o domingão tá até que tranquilo. Pensei que estaria mais chatinho aqui com mais gente. Não tá de boa. Quando eu ver alguém eu jogo pra direitinho. Até fica de dica aí pra quem não tem muita experiência. Via de regra é bom andar na direita, só que dependendo da rodovia eu não gosto muito, porque, por exemplo, essas que tem um grande tráfego de carretas, caminhões, geralmente o lado direito tem muito remendo, buraco, isso me estressa. Então eu fico na esquerdinha, quando eu vejo alguém vindo numa velocidade um pouco maior, eu já abro, né? Mas sempre aqui olhando o espelhinho central. E aí galera, esses dias eu tava conversando com uns amigos também, na dúvida, se fosse pra vocês escolherem um carro mais antiguinho, qual vocês optariam? Um Chevette, um Tubarão, um Chevette Mãozinha ou um Fusca? Difícil escolha, hein? Até tava conversando que o Fusca tem mais a estileira, mais aquela sensação nostálgica, não que o Chevette não tenha, só que o lado bom do Fusca é que teoricamente você não vai ficar injetando muita grana, porque é um carro mais difícil de mexer pro lado da performance, do acelero em si, quando comparado com o Chevette, né? Porque o Chevette tem a ideia, subir um turbinho, soldar diferencial, blá blá, é aquele carro que instiga um pouco mais, né? Eu não sei. Tava até dando uma pesquisada no LX para ver a diferença de preços aí, e é difícil de escolher. Por mais que tenha aquela estileira, aquela pegada mais nostálgica dos dois, a diferença de condução é gritante, né? Cada um tem o seu estilão, um jeito de dirigir, não, tanto de remendo aqui na esquerda também. O jeito de dirigir, a pegada, né? Isso é bem legal. Se eu tivesse dinheiro, tempo e garagem, provavelmente eu teria os dois ao mesmo tempo. Para hoje eu quero sair de Fuqueta, amanhã é de Cheva, outro dia de Coracinha. Aqui tá tranquilo, tá vindo um ônibus aqui. É um ônibus, não tô enxergando muito bem. Não, na verdade é um carro. Isso daí é turbo já. Esses carros andam muito. É aquilo que eu até comentei em outro vídeo. É engraçado porque hoje é difícil acompanhar esses carros mais novos, né? Querendo ou não, todo carro é turbo agora, um 4 turbo, um 5 turbo, um 6 turbo, todo mundo tem 150, 170 cavalos, então é absurdo. Alguns anos atrás todo mundo, o máximo
máximo que tinha aí era uns 120 cavalos, 130, 140 quando era um 2.0. Hoje é difícil, né? Largozinho, deixa eu abrir por aí. Mas vocês conseguem perceber como que dá pra acompanhar, né? É aquilo, se o carro for mais pesadinho e não tiver tanta potência assim, o Corsinha acompanha e muitas das vezes anda até mais. E olhem aqui, com 3 pessoas a bordo, né? Outra coisa que futuramente eu pretendo fazer, esse carro tá começando a dar uma arranhadinha de terceira e de quarta quando eu troco no acelero mesmo. Isso se deve ao sincronizado. O sincronizado já não tá nos melhores dias, ainda mais trocando com delicadeza, né? Então, quando eu for mexer nisso, abrir o câmbio para fazer essa verificação, trocar o sincronizado em si, eu vou ver se eu faço isso e também mando alongar um pouquinho aí a quinta para viajar de uma forma mais confortável, né? É claro que eu trocando a quinta, essa pegada, ó, esse tiro que o carro consegue dar por conta da relação mais curtinha, eu não conseguirei fazer mais, porque querendo ou não, o carro tá mais amarradinho ali, a relação de marcha, ele vai subindo com mais vigor. Só que, por outro lado, eu vou permanecer com o Voyager, tá dormindo, com a quarta marcha, até mais ou menos quando eu quiser participar de evento e dar uma esticadinha, até 160, aí já dá pra dar aquela puxadinha, né? Aquela esticadinha com mais vigor. E a quinta vai crescer sim, só que dependendo, eu acho que colocam de Astra ou Cadetão, eu não respeito, né? Os caras olham um carrinho mais antigo, não abrem por nada. Quadrinho aí, é antigo, tudo sujo. Os famosos domingueiros, né? Olha, é que eu não gosto de ficar apressando, acelerando, mas o cara tá meio panguando aí, né? Tá dirigindo ali com assim, né? Pequena assim, que gruda no banco, não sei como consegue. E aí, comentem se vocês curtem esse vídeo um pouquinho mais longo aí. Mas nada de boa na tocada aqui no ritmo da estrada. Também não ficar esmelando. Outra coisa bem legal de estrada é que a temperatura do carro fica bem de boa, né? Por conta do fluxo de ar. Esses dias eu estava até vendo aquele intake da RCI Racing Chrome. Eu tenho o filtro da Racing Chrome já, só que ele tá ali no mangote original, de boa. Às vezes ele dá uma vibrada, uma balançada, porque é aquela adaptação técnica, né? A famosa gambiarra. E esse outro filtrinho aí fica legal porque ele tem um defletor lateral, então isso ajuda muito no calor, principalmente que passa ali do bloco para essa parte aqui à nossa direita. Então ele veda um pouco, tem até uma borrachinha assim por cima, isso ajuda bastante. Aí faz também, substitui o mangote pelo intakezinho, é bem legal mesmo, bem feito, viu? Eu vi no Mercado Livre, acho que tá 500, é claro, é um valor um pouco mais salgadinho, né? Mas eu acho que vale a pena ali. Ainda mais eu que quero fazer um projetinho, deixar um projetinho
quem gosta, gasta, né? Esse é o grande problema, é difícil ficar sem mexer no carro. Então daqui a 14 quilômetros nós sairemos. Esse X aqui, um mopzinho. Quero pegar um mopzinho, um quidzinho pra gravar uma viagem dessa aqui na estradinha, pra compartilhar um pouco do desempenho, que muita não dá pra viajar de carro .0. Eu já viajei com um Corsa 1.0 sem ar e direção de boa. Tem muita gente chata aí, mão de alface que enche o saco, né? Só reclama. E principalmente o consumo, porque pelo que eu me lembro, quando eu peguei esse carro andando no etanol, dentro da cidade o bichinho fazia 12, então é muito econômico. Imaginem só pegar um trecho de boa, 80, 90, 100 ali, na maciota, o quão econômico deva ser. Corolão ali. O ronquinho da indução com o filtro fica divertido, né? E o legal do filtro esportivo é que ele só começa a cantarolar quando você afunda o acelerador. Isso que é legal. Fica até de dica pra vocês verem quando eu estou acelerando mesmo essa diferença de som, né? Por exemplo, agora tem o ronco sim na indução, mas quando ele fica mais encorpado com aquela sucção toda, aí vocês irão perceber que eu estou acelerando mesmo, afundando o acelerador. Um 8 pé. Fiquei em dúvida, de vir hoje com uma Aldeira. Faz tempo também que eu não tô com estradinha com ele, mas aí faz tempo também que eu não postava aqui, compartilhava com vocês o vídeo do Corsinha. Então, brancão. Agora a Corolinha vai vir entubando. Vamos ver. Só pra ver se ele vai passar. Vou tentar dar uma aceleradinha junto, só pra ver se como que dá de diferença. Ele veio pra trás aqui. Interessante, porque se pegar a relação preço-potência do Corsinha, até já fiz algumas vezes, a Hilux S10, o Corsinha estica muito bem junto e eles não conseguem passar se os dois acelerarem juntos assim. Eu curto muito dirigir esse carrinho aqui, né? Primeiro pelo aspecto de antiguinha, carinha de carro antigo em si, de bobinho. E fora a pegada mesmo de carro mais analógico. É aquilo, só quem gosta entende, né? Quem não gosta fica doido. Tem um carro novo já e não anda. Vai pra stand de carro velho, credo. Não vai dar nada. Carro velho, vai jeito. É sempre assim, né? Uma coisa que eu gosto de
faixinha. Vou aproveitar também para trocar as baterias aqui da GoPro, porque tá um pouquinho mais quente, ela drena de uma forma muito mais rápida. Quando tá frio é engraçado, né? Porque a temperatura faz com que não segure a carga. Mas hoje tá bem tranquilo, viu? Até agora eu não encontrei ninguém apavorando, grudando, dando farol. 2 quilômetros, a famosa linguiça, né? Se der tempo a gente passará lá. Você vendo, mantendo aqui a via 100, 110. Vai bem de boa. Saída 17. Tomadinha 12 volts. Isso daqui é essencial em qualquer carro, hein? Se o carro antiguinho não tiver, tem que mandar adaptar, porque pra quem curte estrada tem que ter um companheiro aí 12 volts para carregar o celular, porque eu sem um carregador desse que eu não sou ninguém. Se tirar o GPS de mim, meus amigos, eu fico perdido, né? Agora com o GPS eu vou até a China dirigir. Coronel, sair aqui 600, 490. Será que eu queria? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno trecho. Comentem aí, deixem um likeão para fortalecer o canal, o algoritmo. Para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, @lipex. Sempre posto algumas fotos lá, alguns rolezinhos, e muito antes de postar aqui no canal, ó.